Quero convidar você a tomar posse da Escritura. Hoje é um dia em que nós temos um movimento muito grande na cristandade, digamos assim, né? Naqueles que professam crer em Cristo. Temos um movimento porque hoje se lembra como o primeiro dia da semana, o domingo que antecede a Páscoa. E tem um significado muito profundo esse dia. Então, no meio da cristandade, é um dia em que se faz lembrança. Mas acredito eu que muitos poucos, verdadeiramente conhecem e sabem o significado desse dia, o que ele representa. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos, para ver se a percepção que temos deste dia, o significado que ele tem, realmente está claro para nós. Eu quero convidar você a ir ao livro do profeta Zacarias. Todo o povo hebreu conhecia a Torá, conhecia as Escrituras. E conhecia muito bem, pois cada criança já era instruída desde pequena a conhecer as leis do Senhor, conhecer as profecias, as promessas do Senhor. E quando o Senhor, pelo profeta Zacarias, traz essa profecia que era conhecida do povo hebreu, capítulo 9, versículo 9 do livro do profeta Zacarias diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Isso era bem conhecido do povo hebreu. Era uma profecia que esperava o seu povo, que o rei haveria de vir, haveria de entrar montado em um asninho, em um jumentinho, filho de jumenta. Então esta era uma profecia muito aguardada no meio do povo hebreu. E naquele dia, como se comemora hoje, no primeiro dia da semana que antecedia a Páscoa, Jesus se apresenta às margens de Jerusalém e anunciava no meio do povo da comunidade que Jesus estava às portas. E o povo então, sabendo e reconhecendo quem ele era, começa a se preparar alvoroçado, pegando as suas vestes e cortando ramos para espalhar, para forrar a pisada do rei, do seu rei que haveria de chegar, que haveria de entrar. E assim o povo faz. O povo corta ramos, colocam suas vestes, fazem aquele tapete e Jesus vem. Jesus vem. Aleluia. Mateus, Evangelho 21.
capítulo 21 do Evangelho de Mateus, do 1 em diante. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa leitura, porque é o que estava acontecendo naquele momento, naquele lugar, às margens de Jerusalém. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que diz: dizei, ó filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde, assentado sobre uma jumenta, sobre um jumentinho, filho de um animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxe a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram suas vestes, e fizeram-no assentar acima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hoshiahama, Hosana, ó filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana nas alturas. Aleluia. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Glória a Deus. Continuando diz assim, glória a Deus, versículo 13. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Olha só o que diz o Senhor, olha só a situação formada. Jesus agora está entrando em Jerusalém, é recebido como o rei que haveria de vir. E agora entrando pela cidade se depara com um quadro pelo qual o povo estava acostumado, um quadro pelo qual o povo já estava tão habituado a realizar tais coisas que não percebiam a agressão que estavam fazendo dentro da casa do Senhor. Agora Jesus ali dentro já de Jerusalém, entra no templo e diz: olha, que é isso? O que vocês estão fazendo? Vocês estão transformando a casa de meu pai em covil de ladrões. Eu quero compartilhar isso para que os irmãos entendam em que situação estava o povo e qual era a percepção que eles tinham desta profecia e qual era a realidade que eles tinham no coração de receber quem era Jesus de fato. Porque muitos perguntavam: quem é este? Para muitos era só um profeta, era Jesus que vinha lá da Galileia. Para outros era o Rei dos Reis, aquele que vinha, o Salvador, aquele cujo qual muitos diziam: Hoshiahana, salva-nos, perdoa-nos. Era aquele que muitos diziam e sabiam e reconheciam bem quem ele era e quem ele representava. Mas Jesus, quando entra e quando se depara ali dentro, ele vê. Versículo 13 em diante diz assim:
E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos, coxos, e ele os curou a todos. Ele verdadeiramente mostrou quem ele era e o que ele podia fazer. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos então em volta, a multidão, as crianças, os inocentes, aqueles que tinham certeza de quem ele era, clamavam no templo: Hosana. Hosana é a tradução da palavra Hoshihana, que diz salva-nos, perdoa-nos. É a tradução do hebraico. Hosana é a tradução do hebraico que diz salva-nos, perdoa-nos. E os meninos gritavam, aclamando no templo: Hosana ao filho de Davi. E indignaram-se então, e disseram: ouve o que eles dizem. E Jesus disse: sabe quem se indignou? Os escribas, os fariseus, os doutores da lei, ouvindo aquilo que as crianças gritavam: salva-nos, perdoa-nos, porque para eles só Deus poderia perdoar pecados, e eles não ouviam e não recebiam Jesus como Ele é, Rei dos reis, verdadeiro e Senhor dos senhores, aquele que pode perdoar pecados, aquele que tem poder nos céus e na terra. Eles não viam Jesus assim, eles viam Jesus como um mero profeta, alguém que se levantava e blasfemava contra o Deus vivo. Não o viam como o rei, como o libertador, como o perdoador que ele é. E se indignaram. E Jesus então responde a eles: ouve o que estes dizem. E Jesus lhes disse: olha, sim, eu nunca lesses pela boca dos meninos e das criancinhas de peito que tirastes o perfeito, oh glória, o perfeito louvor? As crianças sabiam e reconheciam quem ele era, já haviam aprendido nas escrituras, já estavam esperando na profecia, conheciam a profecia, e haviam visto se cumprir a profecia diante dos seus olhos, haviam visto se cumprir as promessas, uma delas, diante dos seus olhos, e reconhecendo a Jesus quem era, gritavam: salva-nos, Senhor, perdoa-nos. Sabia o que ele podia e quem ele era. Mas muitos cegos não o receberam. E o que eu quero trazer é que muitos conhecem profecias, muitos conheciam a Jesus e conheciam que ele verdadeiramente deveria ser o enviado, o Salvador, e devia ser também o libertador. Mas o que me traz e me faz pensar é que, como um dia de hoje a cristandade celebra esse dia, faz lembrança desse dia, será que essa cristandade reconhece o Senhor como Ele é? Qual era o seu propósito? Muitos dali esperavam o rei, o libertador, o salvador, mas aquele que iria libertar o povo do cativeiro de Roma, da escravidão. Porque mesmo esses que glorificaram e cortaram ramos e colocaram suas vestes para que ele passasse como o rei chegado, como o rei que vinha, como libertador, na semana seguinte, alguns dias depois, gritariam: crucifica-o! Crucifica-o! Porque perceberam que não era esse o libertador que eles esperavam, não era esse o cumprimento das escrituras que eles queriam. Eles queriam estarem livres
da opressão de Roma. Esperavam um rei que viesse e libertasse o povo daquele cativeiro. E quantos hoje celebram o dia, dentro da cristandade, do Cristo, do rei que viria, mas quer somente a ideia de que é aquele que pode libertar na saúde, que pode dar um jeito na saúde, aquele que pode trazer a solução para o relacionamento, aquele que pode abrir uma porta de emprego, sabe, aquele rei, aquela solução, aquele socorro presente momentâneo, que nem um pouco estão ligados que a proposta não está nesse tempo, mas é nos céus. Porque esses que deturpavam também essa ideia naquele tempo, gritavam após alguns dias: crucificam. E quantos hoje celebram, mas amanhã viram as costas para Ele, não o ouvem, vivem na contramão da sua palavra. Quando Jesus não satisfaz os seus desejos, aquele Jesus personalizado, aquele que só me ama, que não quer compromisso, que me dá tudo o que eu peço, quando as coisas não vêm, ou quando as coisas não acontecem, gritam também: crucificam. É esta a ideia que eu quero compartilhar hoje. Muitos perguntavam: quem é este? E eu pergunto para a igreja: quem é este? Quem é este para nós? Quem é este para você? Será que é o libertador momentâneo e casual, personalizado que você criou para você, aquele que você espera? Ou você realmente tem visto o Senhor como Ele é de fato? Como o rei de um reino que não é deste mundo. Nicodemos, principal dos sacerdotes, conversando com Jesus, diz: que reino é esse que tu vens anunciar? Vem libertar o povo de Roma? Não, Nicodemos, não é este reino. O meu reino não é deste mundo. O meu reino é celestial. Sabe, irmãos, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença quando você olha e tem clareza de quem Ele é e qual é o seu propósito. Quando você o vê e sabe qual é o seu propósito, você não se frustra, porque você sabe bem em quem você tem crido. Oh, glória! E quando você sabe bem em quem você tem crido, o que você pode esperar dele, você pode fazer a oração que fez Abacuque, né? Mesmo que não tenha vacas nos currais, mesmo que a oliveira minta, eu me exultarei no Senhor, Deus da minha hosana nas alturas. Hosana, hosana, aleluia. No versículo de número 11 ao 17 que nós lemos, no final Jesus sai de Jerusalém e dá aí início aí a sua semana final, dá aí então e cumpre o propósito do seu ministério. Jesus depois é preso, açoitado, julgado entre os homens, rejeitado pelo povo, crucificado, morto, sepultado. Cumpre seu ministério.
Na cruz disse o Senhor: Tetelestai. Está feito, está cumprido. Ao terceiro dia, oh glória, aleluia, ressurge dos mortos, porque a morte não tem poder para contê-lo. Aleluia. Esse é o rei que vem sobre ti, ó Sião, ó filha de Israel. Esse é o rei que nós esperamos agora, aquele que vem. Aleluia, aleluia. Aquele que vem e diz: eis que cedo venho, estão às portas. É esse que nós sabemos bem quem é esse que nós sabemos o que ele pode fazer, o que ele pode realizar, se quiser se agradar. É esse em quem nós confiamos, o qual nós esperamos. Nada neste tempo, mesmo dizendo ele: olha, se você crer, se você quiser e me ouvir, vai comer o bem desta terra. Mas a nossa fé não está nesta terra e nem neste tempo. Ele disse: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, vou preparar lugar. O lugar que Ele te prepara, que Ele nos tem preparado, está no seu reino. Tudo que você nunca ouviu, que os seus olhos nunca avistaram, com toda a tua imaginação você nunca foi capaz de promover uma ideia. Essas são as coisas que estão preparadas para você. Tudo que nós temos e queremos e possuímos e lutamos neste tempo são meras sombras do que é real e do que é verdadeiro, daquilo que nos espera, daquilo que nos aguarda. Por isso trago hoje essa pergunta, versículo 10. E entrando em Jerusalém, e entrando Jesus na minha, entrando Jesus na sua vida, verdadeiramente Ele causa um alvoroço, sim, Ele causa mudança, Ele causa renovo, transformação, não fica igual. E aí pergunto: quem Ele é? Quem é este? Quem é este para você, que tem feito tanto alvoroço na sua vida? Quem é este? Será que você pode dizer: perdoa-me, salva-me? Será que você pode dizer isso para Ele? Salva-me, perdoa-me. Se você puder dizer, Ele pode te responder: quero. Aleluia, quero ser salvo, ser renovado, ser restaurado, ser curado. Quero. Ele pode te responder: quero. Levanta-te, vai, e não peques mais. Anda, continua, vá em frente. Oh glória. Este é o Rei que vem. Veio e voltará. Esse é o verdadeiro significado deste primeiro dia. E como é que nós o vemos? Como é que nós o respeitamos? Qual é para nós as expectativas que temos em relação a Ele? São expectativas de solução somente nesse tempo? Se for, irmão, você não o conhece, você não o entendeu. Jesus para Nicodemos disse: olha, aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito, oh glória,
é Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Que nessa semana que inicia, temos aí uma sequência de eventos. Uma sequência de eventos que nos é necessário estar bem fundamentado em nosso coração, sabendo qual foi a proposta, a razão pela qual Ele se entregou. Lá, Ele olhava e via você. Quando os chicotes romanos o rasgava a sua carne, Ele olhava e via você. Quando os pregos cravavam a sua carne, Ele via você. Injuriado, desprezado, cuspido. Tudo isso Ele suportava porque Ele via você. Por isso Ele disse: Pai, a Ti entrego o meu espírito. Tetelestai. Está feito. Está cumprido. Glória a Deus. Morreu a minha morte, morreu a sua morte. Nos libertou do cativeiro. Pagou o preço pelo qual estava sobre mim e sobre ti. Este é o que vem, ó Sião. Este é o que vem, ó Jerusalém. Este é o que vem, igreja. Este é o que virá, que está para voltar. Oh Deus Santo, bendito seja o Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Hoshana, perdoa, salva-nos, Senhor, pois só Ele tem poder para salvar, só Ele tem poder para perdoar. Nenhum nome há debaixo dos céus pelo qual devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus, o Senhor. Paulo encerra trazendo para nós uma orientação e uma certeza de que Jesus ali estava cumprindo a lei. Quando nós lemos, olha, é necessário que se cumpra o que fora dito pelo profeta, é necessário o que fora dito na lei. A lei é boa, Jesus veio cumpri-la. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz assim, 1 de Timóteo, glória a Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, versículo de número 3, capítulo 1. Eu gostaria que você entendesse que a conclusão desta vinda do Rei que vem é para salvar, para perdoar aqueles que o veem e que o reconhecem como Ele é, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu, como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, que não ensinem outra, porque não há outra, esta é a verdade. Nem se deem por a fábulas e as genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas,
querendo ser doutores na lei e não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam. Parece muito o que acontece e celebram. Muitos dentro da cristandade celebram este dia, mas não sabem o significado. Não sabem quem ele é, o que ele representa de fato. Talvez esperam um rei personalizado. Um rei que pode trazer a solução para os meus problemas. Resolve meu problema na minha casa, resolve o problema no meu trabalho, abre minha porta de emprego, me sara, me cura. Mas não é esta a proposta. Ele quer salvar a tua alma. Ele quer preservar você para sempre. Esta é a proposta, esta é a razão. Ele continua dizendo: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Se você espera o que o profeta disse, verdadeiramente no sentido real que ele significa, o rei que liberta, que perdoa e que salva dos pecados e te leva para os céus. Sabendo isso, que se a lei é perfeita para os justos, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os patricidas, os matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjúrios, para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus. Bem-aventurado o que me foi confiado. Irmãos, trazer essa verdade e o significado do que representa a hosana nas alturas, o rei que vem, é fundamental para nós, porque veio cumprir a lei. A lei é boa, é ruim para os profanos, é ruim para aqueles que não esperam um rei de um reino nunca visto, de um reino oferecido, um reino onde nunca haverá lágrima nem dor, um reino onde todas as coisas velhas já se passaram, onde um reino onde não haverá mais lágrima. Aleluia. Eu dou graças ao que me foi confortado, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que dantes fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Há tempo sim de sairmos da incredulidade, de conhecermos a verdade e encararmos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, assim como Ele é, e sairmos então de um reino, de um rei personalizado, ao qual satisfaz somente o meu ego e a minha necessidade. Ele não é assim. Ele é criador dos céus e da terra, Ele é criador do universo. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para hosana, para salvar, para perdoar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso eu alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna.
É necessário que eu e você, que nós, a igreja, o veja e o reconheça e o espere como Ele é, e espere o reino que nos está proposto, para que, por exemplo, para que sendo sal, sendo luz, venhamos a resplandecer a verdade do Evangelho que em nós foi confiada, que em nós foi confiado. Hosana nas alturas. Primeiro dia da semana vai desencadear alguns eventos que eu e você precisamos ser, de fato, verdadeiras testemunhas da verdade e anunciar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quero voltar com os irmãos para o texto de Zacarias. Zacarias 9:9. Diga isso aí para o seu irmão: alegra-te, irmão. Alegra-te, irmã. Alegra-te muito, exalta. Bem-aventurado, aleluia. Ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá. Você crê? Você crê que Jesus virá? Aleluia. O teu rei virá a ti, justo e salvador. No passado veio pobre, montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumento, e fez-se cumprir a promessa. Se entregou e estabeleceu uma nova aliança, um reino. E agora nessa vinda vem, não como aquele que tira o pecado do mundo, mas como o leão de Judá, o santo juízo poderoso, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Grande é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Erga as mãos aos céus, que é de lá que nos vem o socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus, que vem à terra. Bendito é o Senhor, ó Deus, que tem cuidado de nós. Pecadores que somos, ó Deus, recorremos a Ti, um Deus que sara, um Deus que cura, um Deus que perdoa, um Deus que salva. Hosana nas alturas. Bendito é o Senhor. Podemos dizer, Ebenezer, gratos a Ti somos, por tudo quanto já recebemos de Ti. O Teu amor tem excedido o nosso entendimento, ó Pai, porque somos pecadores, falhos, e o Senhor tem operado, tem feito a Tua obra em nós, e cremos que poderoso é o Senhor para terminá-la. Ah, Senhor, o amor de Jesus Cristo por nós, nos amando sendo nós ainda pecadores, nas consolações do Teu Espírito Santo sobre nós, que seja não só agora, mas para todos sempre. Que agrade ao Senhor em levantar o seu rosto para nós e nos conceder da Tua paz. Que o Teu rosto sobre nós, ó Senhor amado, tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém? O meu desejo, irmão e irmã, é que você tenha uma semana abençoada. Amém? Que o Senhor visite você, sua casa, seus sonhos, seus negócios. Amém? Sua vida conjugal, sua vida familiar. Que o Senhor abra as portas que precisem ser abertas e feche as que precisem ser fechadas. Que o Senhor se levante sobre ti e abata os teus inimigos. Disse o Senhor: irai-vos, mas não pequeis. Minha é a vingança. Espera, pois, no Senhor. Espera, pois, no Senhor. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, possa ir em paz. Que as bênçãos do Senhor corram atrás de ti e te alcance e permaneça. Amém? Que a graça e a paz do Senhor seja multiplicada no teu coração. Amém? Que os irmãos possam ir em paz e que Deus os abençoe no nome de Jesus.